Olá pessoal, boa tarde. Eu hoje vim na rua para fazer essa live e conversar com vocês nessa praça exuberante e incomum. Muitos cidadãos de Jaboticabal não estão acostumados a esse jeito moderno de se fazer praça, aonde você traz a natureza para a cidade. No caso aqui, é isso que se espera de uma praça. A população tem a sua volta, todo verde. Alguns animais silvestres acabam sobrevivendo disso, que não deveria vir para a cidade, mas infelizmente a cidade tem oferecido refúgio para esses animais. Eu pessoalmente já vi largato tiu nessas praças. Aqui especificamente no Jardim Nova Aparecida, na rua Capitão Francisco de Godoy Macota. Tá? Nós estamos agora numa época de estiagem, a gente vê algumas plantas secas, a gente também vê a fiação e a ação da poda de árvores para não agredir a fiação. Então a gente percebe que está um pouco podado, né? Mas lá no meio não. Porém essa praça ela tem um probleminha. Acho que por questões de paisagismo ela não acabou sendo acompanhada por uma pessoa que entende do assunto. Então ela está um pouco estrangulada. Então a gente vê várias árvores, talvez precisaria de mais espaço. E no entanto, uma árvore acaba estrangulando a outra. Questões de sobrevivência. Poderia ter um pouco mais de espaçamento. Independentemente disso, a ideia é muito boa. Tive informação que isso pode ter sido inclusive ação de moradores que têm conhecimento das espécies e quis contemplar toda a cidade com essa beleza que a gente vê hoje. Isso para o poder público representa muita economia, porque você deixa a natureza, as folhas e tudo mais, voltar ao próprio meio ambiente. Acaba servindo de esterco para a própria planta. Na época da chuva, essa visão que a gente tem lá no final da Tucker Reynolds Lock, desse ponto a gente não vê. Realmente fica uma mata densa. E isso é muito agradável para as cidades, né? Porque a população começa a ver o verde, começa a ver a mata na porta da sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Exemplos como esse, claro que tem que ser ampliados. Mas não é disso que eu quero falar com vocês hoje. Vou caminhar aqui na praça para dizer sobre a renda emergencial. Na questão específica da renda emergencial, nós podemos observar que o pessoal que recebe renda emergencial é muito maior do que o pessoal que tem emprego no país. Então a renda emergencial acabou salvando a renda de muitas famílias, vamos dizer assim. Por isso que chama renda emergencial. Eu particularmente não esperava que fosse ser tão abrangente. E eu fico muito feliz com isso. Eu fico muito feliz, principalmente com a questão que lá atrás, antes do pagamento da renda emergencial, antes da população ter conhecimento disso, eu disse que a bancada do PT tinha uma proposta de se pagar um salário mínimo para as famílias que teriam acesso à renda emergencial e, consequentemente, 2 salários mínimos para quem fosse arrimo de família. Como é o programa hoje, R$ 600 e R$ 1.200. Pena que não é um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Mas, no acordo entre o governo querer pagar R$ 300 ou R$ 600, no caso de duplicidade do governo, ficou valendo. Deixa eu abaixar aqui que tem umas mangas aqui, né? Foi uma das coisas mais horríveis que eu vi na minha vida, uma ministra de governo dizer que no Brasil o pobre não passa fome porque tem manga. Ora, isso é um absurdo vindo de uma pessoa que representa o governo. Mas enfim, esse governo tem uma grande capacidade de falar besteira e não receber críticas por isso. Os seus apoiadores, pelo contrário, é a língua dos seus apoiadores. Eu acho isso tudo um absurdo, mas fazer o quê? A gente é um país de democracia, onde eu tenho que respeitar a opinião do próximo, mesmo que para mim seja um absurdo. Vamos dar uma olhada desse outro ângulo, como que essa praça é linda. Olha aí, ó, bem arborizada. Bom, então eu já dizia para vocês que eu estaria muito feliz com essa questão, justamente, mesmo não valendo a proposta
de um salário mínimo ou dois, mas que pelo menos R$600 ou R$1.200 ajudaria muito. O governo pagou as três parcelas, teve algumas dificuldades estruturais e tudo mais. Talvez um pouco por falta de empenho maior, poderia ter abrangido mais pessoas que necessitavam. Teve alguns erros previstos, não tem jeito. Talvez os erros foram um pouco exagerados, né? Tem um amigo meu, de Dr. Francisco, vou denominá-lo aqui porque ele não se importa. Ele me alertou o seguinte, ele falou assim: Sargem, muitos desses do exército que receberam, receberam porque merecem. Se teve 1 ou 2% do pessoal do exército que recebeu, certamente esse 1 ou 2% não mereceu, mas tem muita gente servindo o exército, as forças armadas, que não tem renda, por isso que receberam. Ou não tem renda adequada, por isso que receberam. Então eu tenho opinião sobre alguma coisa. E nessa questão da renda emergencial, eu tenho uma opinião muito mais franca sobre tudo isso. Faça como o Suplicy. Renda você paga a todo cidadão do país. Quem tiver incomodado de estar recebendo uma renda social, não importa a classe social dessa pessoa, pode ser o dono de um canal de televisão, ou pode ser um índio lá no Oiapoque, por exemplo. Quem tiver incomodado de receber esse auxílio social, que devolva para uma entidade filantrópica, por exemplo. O país tem renda para isso. Através dos royalties, através de variação do PIB, são uma série de situações. Tanto é que saiu aí agora em 2020, onde o governo federal mais gastou dinheiro, que foi justamente no pagamento de dívidas, dos juros, amortização dos juros. Gastou mais de 40% do seu orçamento. Isso mantém uma minoria de uma população que não aceita perder nada, só querem ganhar. É uma pena isso. Então, na questão da renda emergencial por 3 meses, o governo pode hoje pagar isso até dezembro. É isso que nós vamos falar hoje. E como que isso acontece? O governo quer pagar 300. Fiquei muito feliz quando a bancada do PT hoje, no Congresso Nacional, sinalizou o seguinte: nós vamos gritar. É o poder que tem nesse momento a bancada do PT, porque é uma minoria absoluta. Vai fazer um griteiro, vai gritar muito. Vai gritar para que o presidente da República tenha compaixão do seu povo e continue pagando essa renda emergencial até dezembro. Depois de dezembro a gente discute como é que fica o orçamento da União, tudo mais. E de onde viria o recurso? Estava hoje falando com um amigo meu, e eu disse para ele o seguinte: você tem o endividamento da dívida pública. A dívida pública na época do FHC, se não me engano, terminou seu mandato com quase 60% do endividamento da dívida pública. E a presidenta Dilma, destituiu do cargo, entregou para o Temer algo em torno de 38% da dívida pública. Essa dívida pública não diminuiu, e deveria ser obrigação do Temer, do Bolsonaro, diminuir ainda mais, para 36%, 34% talvez. A proposta da Dilma é que 2020, naquele modelo de governo, chegaria agora em 2020 em torno de 30% a 31% do endividamento público. A Dilma saiu, o PT saiu e o endividamento ficou na mesma. Não diminuiu e nem cresceu. Mas nesse momento a gente pode pensar seriamente no endividamento da dívida pública. Por que não de 38% jogar para 45%, 48% e jogar dinheiro na economia? Claro, a hora que a gente estiver com a economia em ordem, o país funcionando, tudo mais, é hora da gente recuperar o endividamento. É isso que os governos do mundo inteiro estão fazendo nesse momento. Estão salvando a dificuldade que o povo está passando, com emprego, com renda, com os empresários, para manter sua folha de pagamento em dia e tudo mais. E aqui no Brasil a gente não vê muito essa preocupação, pelo contrário. A gente está vendo um governo com muita vontade de, nos próximos 3 meses, cortar 50% desse rendimento
quem recebe 1.200 vai receber 600, e quem recebe 600 vai pagar 300, e a bancada do PT vai fazer o griteiro nisso aí tudo. Então eu não poderia deixar de vir até vocês e falar isso mais uma vez. Nós vamos gritar muito. E aí eu quero lembrá-los também da importância de ter o parlamentar do seu município, o seu vereador, engajado nessa luta. Porque sabemos que o vereador também pode fazer grito lá para o seu deputado, atender essa necessidade. Hoje as cidades perderam essa base de interesse popular. Desde os municípios, o Estado, a União, a base parlamentar tem sido de direita, conservadores. A gente perdeu as bases progressistas de esquerda. Tanto que essas bases progressistas de esquerda hoje, o que pode fazer é ficar gritando. É o que eu estou falando aqui para vocês hoje. Eu já liguei para os deputados lá, do meu partido, e todos, sem exceção, vão começar um griteiro muito grande hoje. Já começaram, para que o presidente tenha compaixão do povo, para que continue pagando o que se pagou nos últimos 3 meses. E é isso que importa nesse momento. O país tem como, um país que dá 2.216 bilhões para os bancos lucrarem com juro para quem precisa, para o empresário, para o microempresário, para o pequeno empresário, que precisa de dinheiro nesse momento, o governo deu para os bancos. Mas será que os bancos repassou os benefícios para esses empresários? Então, quer dizer, é um governo que salva setores. E mais do que nunca, está na hora desse governo realmente salvar a condição do povo brasileiro. Que é isso que importa nesse momento. Olha lá, a gente anda na rua, o pessoal cumprimenta, não tem jeito. Mas então, pessoal, então vamos ficar atento. Você aí que tem o seu parlamentar de direita, né? Porque aqui na minha cidade quase 80% da população votou nesse modelo político que tira dinheiro do povo, que tira direitos sociais, né? A gente viu também que nessa pandemia a maioria do povo empobreceu, enquanto o rico ficou mais rico. Há setores aí que cresceu em mais de 20% a sua riqueza, né? Enquanto os mais pobres, o trabalhador, o pequeno empresário, o comerciante, teve uma queda muito abrupta na sua renda. Quero aproveitar esse momento, pessoal que está assistindo aí, agradeço muito. Pessoal também que passa e dá uma olhada, depois volta a assistir uma hora mais tarde. Que daqui a pouco, às 6h30, o Bacarim vai falar justamente sobre essa questão de geração de emprego e renda. Os números são alarmantes. O Bacarim vai explicar direitinho essa questão. Como que a gente levou esse país a hoje ter mais gente na renda emergencial do que com carteira de trabalho assinada? É um absurdo. Os números são assustadores. Então, pessoal, fica aí meu alerta, meu apoio a bancada do Congresso Nacional da minha legenda, que a partir de hoje vai começar uma gritaria, e sem se importar, né, porque a gente sabe que quem vai se beneficiar com isso lá na frente, vai até dificultar a possível eleição do Lula. A gente sabe que Bolsonaro está muito afim de ser reeleito, e a gente sabe que esse benefício vai ajudar ele. Ele que está pagando, o povo pode dar um voto de reconhecimento a ele. Mas nós não estamos interessados em processo político eleitoral no momento de emergência. Nós queremos falar mais perto de você. Nós não estamos interessados nesse momento de pandemia, pensar em processo eleitoral e achando que o presidente, se continuar pagando, é ele que vai capitalizar esse benefício. Nós não estamos pensando em quem vai capitalizar esse benefício. Nós estamos pensando o seguinte: nós vamos começar uma gritaria muito grande para que ele continue pagando, porque o que mais importa nesse momento é que as famílias de baixa renda, trabalhador que não está tendo renda,
quem está desempregado, que minimamente tem um pingo de decência. 600 reais não é muito? A gente sabe que não é. O PT queria R$ 1.045 ou R$ 1.090. Tudo bem que está pagando 600. Não é tão ruim assim, mas nós queremos que continue, tá? E fica o convite para daqui a pouco vocês acompanharem a live do Barcarém para entender melhor essa questão do emprego no Brasil, como que está agravada essa situação. Boa noite. Sempre apanho para desligar aqui, vamos ver.